Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre ter uma ação eficiente, como ser mais eficiente, baseado aqui no livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Watts. E eu vou falar aqui hoje sobre ações eficientes, que, como eu falei no último vídeo, depende de você usar de forma correta a sua dopamina. Dopamina, para quem não sabe, é um hormônio do prazer que deve ser liberado após você trabalhar, após você tomar uma ação. E as pessoas mais ineficientes, que é a maioria das pessoas aí do mundo, elas liberam a dopamina antes de tomar uma ação. Por isso que elas são muito ineficientes. O motivo disso é porque elas não sabem nem o que é dopamina e não sabem como usar. Então você está sendo privilegiado de assistir esse vídeo e de aprender como usar a sua dopamina de forma correta para você ter uma ação eficiente. Então tem até aquele exemplo que eu usei no último vídeo, de um colega meu que ele queria criar um canal no YouTube, ele estava empolgado, estava bem motivado ali, falando que ia criar canal de estoicismo, ia usar IA e tudo mais, e ele me contou que ia criar esse canal. Nisso de ele me contar, ele já liberou dopamina, ali só do fato de contar. Então o seu cérebro, ele não sabe a diferença se você fez algo ou se você falou sobre algo. No caso dele, ele falou, e aí chegou na hora de criar, não tinha mais porque o cérebro dele querer criar, né? Já que foi usada a dopamina. A dopamina ela deve ser usada após você ter feito algo produtivo, tá? Foi isso que eu aprendi num curso de neuropersuasão que eu fiz com o mestre André Burick, que ele é o mais brabo aí do Brasil no assunto de cérebro. E a maioria das pessoas, elas agem dessa forma. Elas querem fazer alguma coisa e aí elas liberam a dopamina antes de fazer essas coisas. Quais são as formas de elas liberarem essa dopamina de forma ineficiente? Ou ela fica muito empolgada, muito motivada e conta para os outros, ou então ela dá alguma desculpa e acaba nem fazendo, ou ela se coloca como vítima, tá? Então até mesmo, imagina que você quer criar um canal do YouTube também, e aí você já, logo em seguida, você já pensa em uma desculpa. Você pensa assim, ah, mas e se falarem mal de mim? E se me criticarem? E nesse curso que eu fiz do André Burick, ele falava que até mesmo a palavra mas, ela já libera dopamina e já conforta seu cérebro. Então, por exemplo, você precisa treinar hoje, mas quando você falou mas já era, já liberou a dopamina, seu cérebro já ficou aí satisfeito e por isso ele não vai querer trabalhar. Então, para você ser uma pessoa eficiente, você precisa saber usar essa dopamina e saber liberar ela nos momentos corretos, que é após você ter executado uma ação, tá? Eu já pratico isso há muito tempo e as coisas dão muito certo na minha vida por conta que eu faço dessa forma correta. Vou dar até um exemplo recente, que é de uma ideia que um amigo meu me deu de criar um grupo VIP, porque ele falou assim, Oséias, você tem um site que dá para você levar essas pessoas para um grupo e aí você cobra das pessoas por esse grupo. Cobra ali o valor mensal, pode fazer plano trimestral também, né? Aí eu falei, ah, legal essa ideia, já tinha até pensado, mas eu nunca parei assim para executar. Aí ele vale muito a pena. Aí o que eu fiz? Eu não sabia como integrar o pagamento com o pessoal pagar e já entrar no grupo. Aí o que eu fiz? Eu peguei já no dia seguinte, já falei com um amigo meu que fazia essa parada aí de integração de pagamento, né, para grupo do Telegram. Aí paguei para ele lá e ele fez esse serviço para mim. Esse grupo hoje já está me rendendo dinheiro. Vou até colocar aí o print na tela de quanto que já rendeu esse grupo em bem pouco tempo. Então, nesse caso aí, galera, que é um exemplo prático, eu fui uma pessoa muito eficiente. Eu ouvi a dica desse meu amigo, que entende muito aí de grupos e de faturamento pela internet, coloquei em prática. E agora a dopamina é esse dinheiro aí que eu tô vendo na minha conta, tá? Que a melhor dopamina que existe é quando você vê o dinheiro na sua conta. Não, eu mesmo não encontrei dopamina melhor do que isso. Então, nesse caso, eu fui eficiente, porque eu trabalhei primeiro, quando ele me falou, eu não inventei nenhuma desculpa. Eu poderia falar, ah, mas eu não sei como criar um grupo. Na verdade, eu nem sabia mesmo, mas eu fui atrás de pessoas que sabem.
Eu poderia ter dado outra desculpa também, mas isso acho que não funciona, quem que vai querer pagar? Então eu fui lá, executei, e é uma coisa que tá dando certo aí, né? Pode ser até que daria errado, mas você tem que executar para você saber, tá? Inclusive, essa é a próxima dica para você ser eficiente. Essa dica eu aprendi no curso que eu fiz do Andrew Tate, que ele falou que você tem que falhar logo para você poder recomeçar logo, tá? Então, você não pode ficar muito tempo fracassando em uma coisa, tá? Então, tem coisa que você tem até que desistir logo para você poder recomeçar, tá? Então, a maioria das pessoas, elas não fazem as coisas com medo de errar, de fracassar. Só que fracasso é muito bom, porque você pode recomeçar, tá? E ainda recomeçar com muito mais experiência. Então, para você ser eficiente, você tem que fracassar logo, ou então você aprender com pessoas que já fracassaram, tá? Que é melhor ainda, né? Mas só que tem coisa que a gente já aprende na prática. No caso desse grupo aí, galera, que eu criei, foi uma coisa que eu já criei pensando nisso, né? Eu até pensei assim, pô, talvez ninguém compre mesmo, mas eu vou testar aqui, vou pagar o cara lá para fazer o serviço para mim, que foi um valor bem em conta que ele cobrou. Ele cobrou R$ 50 para fazer esse bot aí para mim. E em relação ao tanto que eu ganhei, né, já tô bem no lucro aí, por conta que eu não precisei gastar praticamente nada para o pessoal entrar aí nesse grupo. E eu pensei isso, se der errado, pelo menos eu já tentei, eu já tentei, já vi que não deu certo. E aí, sempre eu penso isso com as próximas coisas que eu vou executar. Eu sempre tento testar o mais rápido possível, porque se der errado, dá tempo de eu recomeçar e fazer da forma certa, né? E fazer as coisas que realmente funcionam. E voltando ali então para a parte da dopamina, o que você tem que fazer para ser eficiente aí na sua vida é evitar liberar dopamina antes de você executar a ação, antes de você trabalhar, tá? Até no livro do Wallace de Walters aqui, ele fala que a ação, ela é muito mais importante do que o pensamento. A ação é o que mais conta. Então não adianta você ficar pensando, ficar assistindo vídeo, ficar se motivando se você não está agindo. E para você agir, você tem que usar a dopamina após você agir, tá? Eu até dei o exemplo ali no outro vídeo, que quando eu ia escrever texto para o meu site, que é uma coisa muito que eu achava muito chata na época, eu fiz um suco de laranja e toda hora que eu terminava um texto, eu tomava esse suco de laranja, que era a minha dopamina ali. Hoje em dia, a minha dopamina é ver os dólares que eu ganho, que é a melhor dopamina que tem. Então, nem preciso mais dessas técnicas. Mas se você está começando agora, é bom fazer essas técnicas aí. Você pode escolher várias dopaminas para você liberar aí após você trabalhar, tá? Pode ser até mesmo uma comemoração. Por exemplo, você precisa fazer uma coisa que você está procrastinando. E aí você faz essa coisa, você comemora. Você pode fechar os olhos assim e fazer um gesto assim de comemoração. Foi até uma coisa que o André Burick passou no curso dele. E tem várias outras coisas. Você pode ouvir uma música após você ter feito essa tarefa. Você pode entrar numa rede social, ficar lá um pouco. Até isso se tornar um hábito. Quando se tornar um hábito, você não precisa mais dessas técnicas, tá? Porque o próprio hábito, ele já libera a dopamina por si só. E também você precisa evitar liberar dopamina antes de você fazer. Como que você evita? Primeiro você tem que evitar dar desculpa antes de você fazer algo, tá? A desculpa, ela libera a dopamina e ela conforta o seu cérebro. Quando você pensa assim, eu quero criar um canal no YouTube, mas quando você usa a palavra mas, você já liberou dopamina, tá? Isso foi falado até no curso do André Burick. E então você dá uma desculpa, já vai liberar dopamina e não tem porquê o seu cérebro querer que você faça, já que você já deu uma desculpa ali. Você se vitimizar também, contar para os outros antes de você fazer. E por último, você se motivar, tá? Até mesmo a motivação, ela libera dopamina
antes da hora, tá? Então, por isso que você não precisa ser uma pessoa motivada, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso, mas eu conheço várias pessoas que ficam motivadas, por exemplo, começa a fazer academia, aí fica motivadona, começa a ver um montão de vídeo ali de academia, de suplemento para comprar, que eu vou tomar whey, não sei o quê. Aí passa uma semana, acaba a motivação, ela não vai mais para academia, tá? Porque a academia estava relacionada só à motivação que ela estava tendo ali no início, tá? E a motivação ela vem muito forte no início. E você não precisa de motivação para você fazer as coisas, você precisa de criar o hábito, tá? E o hábito você cria seguindo essa sequência. Primeiro você faz, depois libera dopamina. Fica um tempo fazendo isso até ser criado um hábito. E aí depois disso você vai se tornar uma pessoa muito mais eficiente, como eu falei ali no início do vídeo. E a última dica, galera, sobre eficiência é você pensar no longo prazo. Pensar se vale a pena você investir nessa coisa em longo prazo, tá? Até voltando, por exemplo, ali do grupo que eu criei, como é relacionado a vendas, e vendas você pode escalar, é uma coisa que tem pessoas que ficam milionárias com isso, né? Ganham muito dinheiro. Então, eu pensei assim, pô, então vale a pena eu investir nisso aqui, eu testar, porque se for uma coisa que der certo, pode ser que muitas pessoas assinem e eu possa ganhar uma grana muito boa com isso daí, né, no longo prazo, assim, pensando em alguns meses, até mesmo anos, ainda mais que eu poderia fazer assinatura recorrente, então eu teria uma renda ali recorrente com esses grupos. Então, é uma coisa que, se eu pensar no longo prazo, vale muito a pena. Então, é uma coisa muito eficiente você pensar no longo prazo, tá? Agora, tem coisas que no longo prazo você vê que não está dando muito retorno, né? Vou até voltar para aquele exemplo ali de um CLT que ganha R$ 1.800, né? Ou até o tanto que eu ganhava ali, que era R$ 2.600. Eu poderia ficar trabalhando como CLT ali durante 50 anos que eu não teria dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu queria, né? Então, é uma coisa muito ineficiente você ficar gastando muita energia em uma coisa que não dá para você escalar. E sem escalar, que seria assim, você conseguir aumentar muito a sua renda, né? Para quem não sabe o que é escala, é quando você, por exemplo, tem uma empresa e nessa empresa você consegue vender muitos produtos em grande escala, sabe? Isso seria escalar. E no caso da CLT você não consegue escalar o seu trabalho porque é só você, né? Não tem como você contratar outras pessoas para trabalhar para você, né? Como CLT. Ou teve até um cara que fez isso uma vez, né? Que ele conseguia as vagas de emprego e ele revendia essa vaga para outras pessoas, né? Que era um esquema de home office, mas depois ele foi pego. Mas geralmente não tem como. Você só pode ter um de você trabalhando. Então, uma só unidade não é escala, tá? Escala é quando você pode multiplicar muito mais. E na minha concepção, sem escala não tem como você ganhar muito dinheiro. Como a gente está falando aqui da ciência de ficar rico, de enriquecimento, então você tem que pensar no longo prazo para ver se isso tem como você escalar e se isso é uma coisa que tem futuro, tá? Porque se for uma coisa que você vê que não tem esse futuro aí de escala para você ganhar muito bem, é melhor você nem começar, tá? Agora, como esse grupo aí, por exemplo, era voltado a vendas, que dá para você escalar de forma grandiosa, né? Praticamente todo mundo aí da internet, ou a maioria das pessoas, elas ficaram ricas com vendas, né? Então, vendas dá para você escalar demais, tá? Então, pensando nisso, foi aonde eu quis colocar uma ação eficiente nisso, tá? Agora, por exemplo, eu trabalhar para outra pessoa, mesmo que ela me pague R$ 10.000, R$ 20.000, não tem como eu escalar. Então, isso seria muito ineficiente, tá? Então, pensar no longo prazo também é uma forma de você ser muito eficiente.